A faculdade não te prepara para a vida. Meu nome é Arlan Rangers e esse é mais um Papo com Fisioterapeuta, segundo episódio. Meu amigo, que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, isso acho que todo mundo sabe, né? Mas quando a gente sai da faculdade é um tanto quanto estranho, porque a gente não sabe qual o caminho seguir. A gente fez um estágio mais ou menos, onde a gente passou por diversas áreas, sendo que muitas vezes a gente pegava um paciente de traumato e tinha que verificar sinais vitais, saturação, porque era um englobado de coisas que parecia que tinha que fazer aquela avaliação de 3, 4, 5 páginas, pacientes crônicos que apareciam para ti, que já passaram por vários anos de estágio, e acho que em toda a faculdade é assim. Mas o mundo aqui fora é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. E o que eu acho isso muito ruim para o fisioterapeuta. Eu não sei nas outras áreas como que funciona, mas o fisioterapeuta ele começa a atuar no estágio muito tarde, no final do ano, tá? Então ele tem que, no final da formação dele, lá pelo 8º semestre. Então ele tem que correr atrás mesmo do prejuízo, porque na faculdade a gente não aprende. A gente aprende o básico, na verdade. E quando a gente chega para atender de forma particular, aí que a gente vê que a coisa é totalmente diferente. Eu sempre costumo dizer que na teoria, na prática, a teoria é diferente, a teoria é outra. E realmente, eu noto que tem muitos professores de faculdade que eles nunca atenderam um paciente ou tiveram pouco contato com o paciente e estão dando aula. Isso é uma coisa que chega a ser absurdo, porque a gente sabe que na prática a teoria é totalmente outra. Então, muitos, eu vejo aqui pela clínica, às vezes a gente contrata um estagiário da teoria e chegam totalmente perdidos aqui, porque eles não têm ideia de como atender. Então, a dica que eu vou dar para vocês hoje é a seguinte: na tua formação, a gente já sabe, a gente faz algumas cadeiras que a gente simpatiza mais. Eu, por exemplo, eu fui tudo para a área do esporte, mas eu gostava muito de neuro, porque o meu professor de neuro era muito bom. Já da área do esporte era um professor que não é que ele não seja bom, ele era um professor muito bom, mas eu não tinha tanta afinidade com ele. E só depois que eu fui ver a importância da fisioterapia esportiva, o que abordava, para eu seguir. Então, assim, eu dou um exercício, passo um exercício para vocês, que é: façam uma anotação das 3 áreas que mais te chamam a atenção e começa a estudar essas áreas fora da faculdade. Fora da faculdade. Como assim fora da faculdade? Hoje, a gente tem acesso na internet, tem Instagram. Então, vamos supor, eu gosto da área de neuro. Então, vamos focar lá, vamos procurar fisioterapeutas que falam sobre neurologia, médicos, fisioterapeutas, eu gosto da área do esporte, fisioterapeutas da área do esporte, médicos do esporte, nutricionistas do esporte, assim como todas as outras áreas, nutrição, psicologia. Tem várias áreas que a gente pode encontrar um conteúdo legal que vão abrir um pouco mais sua mente, tá? Depois disso, a gente tem que entender o seguinte: a gente vai ter que focar nisso e procurar um estágio remunerado que hoje a gente tem. Para que procurar estágio? Para a gente criar casca. Eu lembro que quando eu fazia estágio no SUS. E o que eu notava? Eu era um aluno que eu sempre fui um aluno nota 6, na média para passar de ano, tá? Só que no estágio, eu notava que eu aprendia muita coisa. E quando eu cheguei nas práticas do estágio da faculdade, era tudo muito fácil para mim. Porque eu não tinha o que o aluno chega lá no final, e o que ele tem mais dificuldade é na hora de conversar com o paciente. E isso eu não tinha. Por quê? Eu trabalhava no SUS, atendia milhares de pacientes por semana, e quando eu chegava no SUS era tudo muito fácil, era 2, 3 pacientes na manhã. Então era muito simples para mim. Então a gente tem que perder esse medo de ter o primeiro contato com o paciente. Isso já vai te adiantar muito, tá? Assim, quando a gente termina a faculdade e a gente fica, e agora? O que vai ser? Para mim não foi diferente, tá? Para mim era exatamente igual. Eu tinha essa dúvida, eu tinha esse medo, o que eu ia fazer? Eu falava muito em fazer estudar para a área de neuro, porém acabei indo para a área do esporte. Eu lembro que quando eu fui fazer um curso de esporte, o professor perguntou uma coisa que levo para a vida, isso, tá? E até quero deixar para vocês. Ele perguntou para cada um dos alunos: qual que é o teu diferencial? E nisso a turma era uma turma lotada e um fisioterapeuta falava: eu sou pós-graduado nisso, sou mestre nisso. Outro ia lá: eu já trabalhei em tal clube de futebol, nesse clube de futebol. E chegou para mim
E eu disse, o que que eu vou falar? Eu estava recém-formado, era um mês de formado, eu estava naquele curso que era na capital, aqui em Porto Alegre, e quando ele chegou em mim, ele perguntou, qual que é o teu diferencial? E eu falei pra ele assim, muitos diriam dizer, eu não tenho diferencial, eu sou mais simpático, não sei. E o meu diferencial era o quê? Eu te atendo qualquer horário do dia. Se tu me chamar às 5 da manhã, eu vou te atender. Se tu chamar às 3 da manhã, eu vou atender. E tinha diversos pacientes. Eu, por exemplo, hoje, se um paciente vai me marcar um horário, querer marcar um horário às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, eu não vou atender. Eu já cheguei num patamar que eu não preciso mais fazer isso. Mas quem está começando precisa abraçar tudo que vier, tá? Eu lembro que no início, quando eu me formei, até um amigo meu me falava assim, para quem está se afogando, o jacaré é tronco. E é verdade, não deixa de ser. Então a gente tem que entender o quê? No início, quando a gente se forma, tudo pode ser um diferencial. Ah, eu vou te atender em casa, eu vou te atender às 6 da manhã antes de tu ir para o trabalho. Então tudo a gente tem que fazer para se tornar um pouquinho diferente dos demais. Porque quando se forma, você vai se formar numa turma 15, 16, 17. E para ti ser diferente deles, tu não vai poder dizer, ah, eu estudava e as minhas notas eram melhores que a dele. Não. O paciente, ele quer o tratamento. A gente tem que entender isso. O paciente, ele quer o tratamento. Não importa como vai ser, não importa com quem for. Ele só não quer ter a dor. E o fisioterapeuta, eu noto que isso o fisioterapeuta pega. Porque o fisioterapeuta, ele quer tentar entender a cabeça do paciente como se fosse, ah, porque eu tenho mais pós-graduações, eu tenho mais cursos. Mas não, para te ter uma ideia, quando eu saí da faculdade, eu disse, não, tem que fazer tudo que é pós-graduação. Eu fiz 5 pós-graduação. Hoje, eu atendo diversos pacientes. Claro, isso me deu uma bagagem enorme. Só que nunca, nenhum paciente, não vou dizer nenhum, que alguns perguntam, mas nunca ninguém perguntou onde tu se formou, que cursos tu tem, porque o paciente te procura para tratar, resolver o problema. Tá? Então, parem de focar em pequenas coisas e vamos se diferenciar. Como que a gente vai se diferenciar? Custos, com certeza tu vai se diferenciar, mas tu tem que entregar um tratamento de qualidade para o teu paciente, tá? Tratamento de qualidade e tu tem que mostrar que tu é diferente dos demais. Como tu vai fazer isso? Eu vou te explicar nos outros vídeos.